Olá, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria e este é o canal Sintetizando a Lição para levar a vocês um resumo descomplicado da lição do EBD. Esta é a nossa 7ª lição. Que Deus nos ajude em mais esta jornada. Agradeço imensamente pela audiência. É sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso conteúdo? O assunto desta lição, quando o Espírito sopra em Éfeso. O texto áureo. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, verso 20. A verdade prática, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias, cidades são transformadas. Os objetivos desta lição: o primeiro é explicar a ação do Espírito no ministério de Paulo. O segundo é analisar o impacto do Evangelho na transformação da cidade. E o terceiro, aplicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Bom, é sobre isso que a lição vai tratar. Nesta lição, estudaremos sobre a ação do Espírito Santo em mais um contexto plural e resistente à fé. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo atuou em Éfeso, cidade estratégica da província da Ásia e marcada pela idolatria e pelo ocultismo ligado a Ártemis. Neste contexto, Atos 19 mostra um forte mover de Deus que confronta o pecado, restaura vidas e transforma a cidade. Aleluia! Venha comigo. Se este estudo tem edificado sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe com mais pessoas e venha estudar conosco a palavra de Deus. Esta lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico com seus 3 subtópicos. O primeiro tópico com o tema o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo e como primeiro subtópico a restauração da verdadeira doutrina. Aqui o nosso comentarista vem explicar como o Espírito Santo conduziu o ministério do apóstolo Paulo. Dando continuidade da sua missão evangelística, Paulo chega em Éfeso e encontra discípulos que conheciam apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão incompleta do evangelho. Com cuidado pastoral, ele corrige esta limitação e apresenta a plenitude do evangelho em Cristo. Depois de serem batizados em nome de Jesus, recebem o Espírito Santo manifestando-se por línguas e profecias, conforme Atos capítulo 19, verso 4 a 7. A lição é clara: a atuação genuína do Espírito Santo está fundamentada na verdade do Evangelho. Antes de buscar experiências espirituais, a igreja precisa compreender a sã doutrina. No segundo subtópico, o ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus, conforme Atos capítulo 19, verso 8. Diante da resistência e do endurecimento de alguns, ele não abandona sua missão, mas separa os discípulos e continua o ensino em outro ambiente. Paulo demonstra que a fidelidade também exige discernimento. Quando uma porta se fecha, o Espírito pode conduzir a igreja para novos espaços, sem que ela abandone sua mensagem ou sua identidade em Cristo, conforme Atos capítulo 13, verso 46. Num terceiro subtópico, formação sólida que transforma uma região inteira, na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, formando discípulos com profundidade e perseverança, conforme Atos capítulo 19, verso 9 a 10. Não é um trabalho superficial, é formação espiritual séria, baseada na palavra e no compromisso com a verdade. O resultado é extraordinário. A palavra do Senhor alcança toda a região da Ásia. O impacto do Evangelho nasce de uma combinação poderosa: palavra e Espírito Santo, formação e perseverança. Uma igreja espiritualmente madura não apenas recebe a palavra, mas é preparada para levá-la a outros lugares e tem poder de transformar cidades e regiões inteiras. O segundo tópico, com o tema o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade, e o primeiro subtópico, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. Aqui o nosso comentarista nos convida a analisar
realizar o impacto do Evangelho em Éfeso por meio do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo não ficou limitado à pregação, mas foi confirmado por meio de milagres extraordinários realizados através do ministério de Paulo. Curas e libertações demonstravam que a mensagem anunciada não era apenas um discurso, conforme Atos capítulo 19, verso 11 a 12 e Romanos capítulo 15, verso 18 a 19, mas a manifestação do poder de Deus. Os objetos ligados ao apóstolo não possuíam poder em si mesmo, eram apenas instrumentos usados pelo Senhor para responder à fé do povo. João capítulo 14, verso 12. Aprendemos que o Espírito Santo continua agindo para aliviar o sofrimento humano, libertar os oprimidos e confirmar a verdade do Evangelho. No segundo subtópico, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo, aqui fica evidente a diferença entre fé verdadeira e religiosidade vazia. O episódio dos filhos de Seba revela que a autoridade espiritual não pode ser limitada nem utilizada de forma superficial. Ela nasce de um relacionamento verdadeiro com Cristo, conforme Atos capítulo 19, verso 13 a 16. A tentativa de usar o nome de Jesus sem fé e comunhão resultou em fracasso e vergonha. O impacto desse acontecimento levou muitos habitantes de Éfeso ao arrependimento, à confissão de pecados e ao abandono das práticas ocultistas, simbolizando pela queima pública de livros de magia. O verdadeiro mover do Espírito produz transformação visível, rompendo com o pecado e as falsas crenças e tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. No terceiro subtópico, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira, Lucas resume o resultado da ação do Espírito com uma declaração marcante. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, verso 20. O Evangelho não apenas alcançou mais pessoas, mas promoveu mudanças profundas nos valores e nos comportamentos e na vida espiritual da sociedade, conforme Colossenses capítulo 1 e verso 6. Onde o Espírito Santo atua, a palavra avança, a santidade é restaurada e a influência do reino de Deus alcança não apenas indivíduos, mas também sistemas estruturais inteiros. Atos capítulo 19, verso 23 e 27. O terceiro tópico com o tema manifestação do poder de Deus entre os gentios e o primeiro subtópico o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Aqui o nosso comentarista nos convida a aprender com o apóstolo Paulo sobre a verdadeira missão cristã e aplicar em nossos dias. Em Éfeso, uma cidade predominantemente gentílica, isto é, povo que não pertencia etnicamente a Israel, conforme Isaías capítulo 49, verso 6, o derramamento do Espírito Santo alcançou não apenas indivíduos, mas toda a realidade social. O ensino da palavra produziu arrependimento, abandono do pecado e mudanças concretas na vida das pessoas, conforme Joel capítulo 2, verso 12 a 17. A lição é que a ação do Espírito Santo transforma vidas e pode gerar impacto profundo na família, na cultura e na sociedade. Atos capítulo 19, verso 17 a 20. O segundo subtópico, exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, diversos momentos foram marcados por manifestações do poder de Deus, como o Pentecostes, conforme Atos capítulo 12, verso 1 a 4, o avivamento do país de Gales, a Rua Azusa e diferentes movimentos pentecostais ao redor do mundo. Esses acontecimentos foram acompanhados por conversões, renovação espiritual e expansão do Evangelho. E esses exemplos mostram que o Espírito Santo não pertence ao passado, mas nos lembram que Deus continua soberano para despertar sua igreja e realizar sua obra em diferentes épocas e lugares. O terceiro subtópico, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não ficou restrito à cidade, mas se expandiu por toda a Ásia Menor. Atos capítulo 19, verso 10. Isso revela que o mover de Deus sempre impulsiona a missão. Mateus 28, 19 a 20. A palavra se espalhou por toda a Ásia Menor, mostrando que o propósito
propósito do revestimento espiritual também é capacitar a igreja à missão. O Espírito Santo transforma medo em ousadia e prepara os cristãos para serem testemunhas eficazes de Cristo. Portanto, o derramamento do Espírito não é um fim em si mesmo, mas um impulso para a evangelização, a multiplicação de discípulos e a expansão do reino de Deus. Aleluia! Aprendemos com esta lição que o derramamento do Espírito em Éfeso mostra que a fidelidade à palavra, a ação do Espírito e o verdadeiro arrependimento transformam vidas e todo um sistema. Foi um mover que produziu santidade, compromisso e frutos duradouros, revelando que Deus continua agindo por meio de uma igreja fiel e sensível ao Espírito Santo. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar o seu like e comentário. Eles são importantes. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.